Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 2 de agosto de 2024. Ailton José Alves acaba de sofrer mais uma derrota e dessa vez em segunda instância. A gente vem aqui noticiando constantemente que o Ailton José Alves foi condenado a prestar conta e recorreu para uma segunda instância. Essa decisão de segunda instância ainda está para sair. Mas ontem, dia 1º de agosto, saiu uma decisão do Tribunal de segunda instância aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco, mantendo uma decisão da primeira instância, da 8ª vara, que havia dado ganho de causa ao membro que entrou na justiça pedindo a prestação de conta dos contratos, a exibição dos contratos de advocacia firmados entre a igreja e esses dois caríssimos escritórios de advocacia. O Ailton José Alves alegou uma série de coisas para não apresentar e recorreu para a segunda instância. Mas olha, ontem saiu o resultado do julgamento. E eu vou ler algumas coisas aqui importantíssimas para que vocês tomem conhecimento, aqueles que duvidam ainda, que nós, os membros da igreja, no caso eu, que fui excluído exatamente porque estava pedindo transparência e denunciando as irregularidades, arbitrariedades e desvios de conduta na condição da gestão dessa centenária igreja. Mas outro membro entrou solicitando à justiça que ele mostrasse o teor, valores dos contratos advocatícios. Esses escritórios que ele contrata para nos processar. Tá, irmãos? Então vejam só. O relatório do desembargador, isso é público, está aqui. A decisão foi por unanimidade em não atender à apelação de Ailton José Alves e de seus advogados. O interessante é que ele entra em nome da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus. Irmãos, isso é muito grave. Então veja, trata-se de apelação civil interposta, olha só, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você está vendo? Pelos advogados dos dois escritórios, não é? Que ele contrata para processar os irmãos e para defendê-lo diante dos seus atos incorretos, indevidos e fora do estatuto e até da lei, tá? Então, olha, diz aqui, os desembargadores escreveram o seguinte, irmãos, olha só, a decisão recorrida, quer dizer, a decisão que ele queria reformar, determinou que a ré, no caso a igreja, porque é ele, quem processa é ele, quem paga é ele com os dízimos, com os teus dízimos e ofertas. Então diz assim, determinou que a ré apresentasse os contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com os escritórios Urbano Vitalino, advogados, e Luiz Galindo, Sociedade Individual de Advocacia. Vale salientar que esses dois escritórios são extremamente conceituados e os mais caros de Pernambuco, tá? Então diz assim, sob pena de busca e apreensão dos referidos documentos. Entenda. O juiz de primeira instância determinou que ele prestasse conta, mostrasse e exibisse os contratos. Sob pena, ou seja, caso ele não o fizesse, haveria busca e apreensão dos referidos documentos. Você sabe o que é isso? Nesse caso, não sei se a Polícia Federal ou se a Polícia Civil, com o oficial de justiça, iria lá no escritório da IEADPE, adentraria com mandado judicial, levaria computadores, notebooks, pendrives, para ter acesso, tá certo, aos contratos cumprindo-se uma decisão judicial. E não somente isso. Isso levaria, inclusive, multa por descumprimento de uma sentença judicial. Então, o advogado, os desembargadores, nesse caso aqui o relator, e os outros dois seguiram, não é, irmãos? O voto do relator por unanimidade diz o seguinte, a sentença baseou-se no direito do autor, no caso, a sentença de primeiro grau,
eu explico assim, né? Não que eu seja advogado. Eu sei que advogados, estudantes de direitos, pessoas que gostam de ler entendem, mas como eu falo para um público em geral, é por isso que eu esmiuço assim, direitinho, dentro daquilo que eu entendo, não é? Para que você também passe a entender a coisa. Então diz assim, enquanto membro da igreja, de ter acesso à informação sobre a administração da entidade, conforme previsto aonde? No Estatuto da Instituição. Eu vou repetir sem pausa. A sentença baseou-se no direito do autor, enquanto membro da igreja, de ter acesso a informações sobre a administração da entidade, conforme previsto no Estatuto da Instituição. É isso que a gente vem pedindo aqui reiteradamente, e ele negando, gastando seu dinheiro para negar um direito líquido e certo no Estatuto, que agora o juiz de primeira instância obriga, e ele recorre para não cumprir. E os desembargadores batem o martelo, mantendo a decisão da primeira instância, tá, irmãos? Então, olha que coisa. Os apelantes alegam, no caso, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com os 2 escritórios de advocacia. Aí, o item 1, aqui, eles dizem que isso aí seria violar o sigilo profissional dos advogados, né? E essa tese não se sustentou. O segundo item, o autor não demonstrou interesse de agir, uma vez que o pedido de exibição de documentos visa apenas, olha só, desmoralizar a gestão da igreja, sem qualquer fundamento legal. Vocês vão ver qual foi o entendimento para negar esse pedido a respeito desse item do desembargador. Então, aqui ele diz outro item que não vale a pena ler, diz que a sentença não teve fundamentação da primeira instância, mas mais um item, ele diz o seguinte, o item 4. A igreja argumenta que a competência para fiscalizar suas contas é da comissão de contas e não de um associado individualmente. Irmãos, a coisa é muito séria. Você lembra-se que o Peixoto disse perante o juiz Albri, o meritíssimo doutor juiz Albri, que a igreja não era obrigada a prestar conta a ninguém? Está aqui. E vocês vão ver mais coisa, viu? Está aqui a obrigação dela prestar. Aí vejam só, é o relatório, o desembargador assina o seu relatório. Mas, irmãos, aí vem aqui um segundo juiz, ele dá o voto dele seguindo o mesmo entendimento do relator. Aí diz aqui, né, sendo membro da Assembleia, olha só, tem direito a conhecer seus recursos, gastos e contabilidade, conforme o artigo 19, inciso 6º do Estatuto da própria instituição. E é isso que ele quer negar. Aí vem aqui, requerida assevera que autor deseja os documentos para fins difamatórios. Foi o que ele disse lá. Contudo, se inexiste irregularidade nas contas da entidade, o acesso dos documentos pelo autor não causará danos à Assembleia. Irmãos, é muito grave. Está aqui aquilo que a gente vem aqui através de uma orientação jurídica competente do escritório do Dr. Miguel, transitando em delimitações da lei. O que a gente pede aqui é um direito inalienável de qualquer associado. E ele querendo negar, usando fundamentos insustentáveis. Aí vem aqui, olha o entendimento do desembargador. Comprovando o autor o vínculo jurídico com a Assembleia e demonstrada a obrigação legal do artigo 399, deve ser inciso 1, né? Do CPC, sendo o autor membro ativo da requerida, tem direito, olha só, a conhecer os contratos firmados pela entidade, agora, a fim de se apurar eventuais irregularidades nos recursos arrecadados. Eu vou ler novamente, sem pausa. Comprovando o autor o vínculo jurídico com a Assembleia e demonstrada a obrigação legal no Código Civil, sendo o autor membro ativo da requerida, tem o direito a conhecer os contratos firmados pela entidade. Não só são esses dois não, viu? Qualquer contrato. Inclusive, tem outros que a gente está pedindo. Ele vai ter que prestar conta da contabilidade, como essa sentença aqui disse que ele tinha direito, mas eu disse que ia
sem pausa, né? Mas é impossível a gente não comentar, tá? Então, firmados pela entidade a fim de se apurar eventuais irregularidades dos recursos arrecadados. Tá entendendo por que é que ele não quer prestar conta? Porque ele não quer levar o conhecimento dos membros, tá? 300 milhões arrecadados e ele não presta conta, irmãos. Não presta. Se os membros entrarem na justiça pedindo essa prestação de conta do dinheiro arrecadado para a compra do barco da missionária, olha, essa gestão vai se dar mal. Muito mal. O membro de associação religiosa é parte legítima ativa e tem interesse processual em exigir contas da associação religiosa. A tese aplicada é de que a associação de caráter religioso administra recursos provenientes de doações ou dízimos, pelo que administra bens, valores alheios, devendo, portanto, prestar contas a todos os membros efetivos. O fato da associação religiosa receber doações ou dízimos não retira de seus administradores a obrigação de dizer aos colaboradores onde os recursos foram aplicados, haja vista que existe um fim comum de união e respeito que deve ser explicitado. Aí ele cita aqui, inclusive, os artigos da Constituição Federal, que diz, artigos 44 e 60, ou é do Código Civil, ele botou aqui do CC, não isenta, no caso do Código Civil, desculpa, não isenta a associação religiosa de prestar contas aos membros associados. Essa decisão que derruba por terra a arrogância, a prepotência, a soberba dessa gestão, pensando que a igreja e os recursos são seus. Não são, não. Tem que ter alguém que chegue a ele e diga o que ele deve ou não fazer. Coisa que esse conselho, essa informação para ele jamais virá da comissão de ética, da diretoria, que são todos coniventes, comprados, para que essa gestão haja arbitrariamente fora da lei. Está aqui, irmãos, essa documentação, mais essa sentença, tá, do tribunal. É claro que ele ainda pode apelar para o STJ, para uma terceira instância, mas jamais terá êxito, porque uma decisão da primeira instância, da 8ª Vara Civil da capital, ele recorreu. 3 desembargadores, por unanimidade, disseram que a sentença está está concedendo o direito mais legítimo de seus associados e foi amplamente fundamentada. E de tal forma que ele diz que a sentença prolatada foi irretocável. Ele pode até apelar para a terceira instância, gastando seus dinheiros, mas vão perder. Ele agora vai ter que pegar os contratos com esses escritórios e abrir, mostrar o teor, quanto tem pago com os seus dízimos e ofertas. E eu quero ver a justificativa que ele vai usar. Porque toda essa briga judicial, irmãos, era exatamente isso, para não prestar conta, para não dar satisfação. Compreendeu? E é tanto que aqui ele veio também alegar para o tribunal, dizer que o membro da igreja queria ter acesso para difamação. Olha que absurdo! Aí é quando o desembargador diz: se arrecada recursos, dízimos da associação, e essa gestão administra recursos que não são seus, ela tem obrigatoriamente de prestar conta, dizer onde foram empregados os recursos, inclusive abrir a sua contabilidade. O interessante é que eu vi que essa decisão aqui, ele cita trechos que não se referem só foi pedido aqui os contratos advocatícios. Mas quando ele diz prestar conta, inclusive, da contabilidade, é centavo por centavo, como já saiu, inclusive, a decisão. E ele recorreu para não prestar conta. Mas nós estamos aguardando a qualquer dia, a qualquer momento, a decisão também sair. E a gente vem aqui e, como sempre, vai informar a você. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente.